Bom, eu sou o Ryan e é provável que você não lembre meu nome no fim do dia. Mas eu vou te garantir uma coisa. Você vai lembrar de uma palavra. Camaleão. Esse aqui é o TEDx Barra da Tijuca e eu, visitei 77 países na minha vida. E esse TEDx é importante para mim porque minha formação aconteceu a alguns passos de distância desse teatro. Eu estudei no Colégio Santo Agostinho, um colégio tradicional, colégio de playboy, tá ligado? Só que a minha formação, eu cresci entre os bairros de Vila da Penha e Complexo do Alemão. Então, eu cresci com uma crise de identidade enorme, porque eu era muito playboy pro pessoal do subúrbio e eu era muito favelado pra playboyzada da Barra. Isso aí foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Por quê? Porque eu virei um faixa preta em adaptabilidade. Uma versão humana de um camaleão. Por que esse negro sorridente que vos fala está contando essa história? Bom, quando eu tinha uns 14 anos, eu sou meio da pá virada, como vocês puderam ver. Eu decidi que eu ia fugir de casa. E eu comecei a minar o Rio de Janeiro inteiro, visitando agência de intercâmbio por agência de intercâmbio, procurando oportunidade, bolsa de estudos aqui, ali e ali. Eu fiz um concurso, passei na prova e fiquei em terceiro lugar no Brasil e fui estudar como adolescente nos Estados Unidos. Só que, camaleão, me adaptei. Fui para os Estados Unidos, morei com uma família da Califórnia e no meu primeiro dia de aula, veio um professor e falou, vamos treinar futebol pelo time da escola? E eu, folgado pra caramba, carioca, né? Vou lavar a cara dos americanos. Cheguei no estádio, era o futebol errado. Aí tinha um monte de negão forte pra caraca, caindo na porrada um com o outro. Aí eu falei, isso aqui não é pra mim não. Fui saindo de fininho, o cara me puxou pelo braço e falou, tá vendo essa bola oval aí, Chuta. Camaleão. Me adaptei. No futebol americano, o chutador, especialista em chute, é uma das posições mais importantes. Eu estudei o esporte, eu puxei ferro, eu me alimentei direito, ganhei 10 quilos de músculo. E em menos de um ano eu já era um dos maiores chutadores do estado da Califórnia. Só que tinha um problema, eu era estudante de intercâmbio. Meu visto expirava. Camaleão, me adaptei. Voltei para o Brasil e convenci meus pais de que eu teria que voltar para os Estados Unidos. Eles compraram uma passagem, eu cheguei no aeroporto de Miami. Aí você pensa, com visto de turista, brasileiro, 16 anos, aeroporto de Miami, mês de julho, ele vai fazer excursão na Disney. E foi isso que eu falei pro cara da imigração. Camaleão, me adaptei. Mas eu não fui pra Disney não, eu fui pra escola, eu queria estudar e eu queria jogar. Voltei, me matriculei e ninguém lá sabia que eu estava ilegal. Me matriculei, fui pro campo, primeiro jogo muito bom, segundo jogo quebrei meu braço. E aquela coisa, nos Estados Unidos, o esporte anda de mãos dadas com o estudo. E a minha grande esperança era que um técnico de uma grande universidade ia me bancar, me dar uma bolsa para estudar nessa grande universidade. Com o braço quebrado, eles pararam de me ligar, eu fiquei fora a temporada inteira. Camaleão, me adaptei. Pesquisei um pouco, fiquei sabendo que tinha um grupo de 8 universidades nos Estados Unidos que davam bolsa para estudantes estrangeiros. O problema é que eram as mais prestigiosas, mais caras e mais difíceis de entrar. E eu não tinha nota no vestibular. Só que nos Estados Unidos, eles olham muito além do seu Enem, muito além da sua nota. E tem uma entrevista. Garoto crescido entre a Barra, o Complexo do Alemão e a Vila da Penha, lábia de carioca, conquistei o cara da entrevista. Camaleão. Entrei na Universidade da Pensilvânia com bolsa completa, joguei futebol americano, estudei 3 universidades, consegui um dos melhores empregos que você podia conseguir e com 21 anos eu estava lá em Nova York, trabalhando em Wall Street, na Bolsa de Valores. Eu ganhava 2 vezes mais que meu pai e minha mãe juntos, com 21 anos. Tinha uma vida chique, tá ligado? Morava em Times Square, saía pra balada, ostentava na balada, só que do dia pra noite bateu crise,
bateu, a bolsa de valores caiu e eu rodei. Camaleão. Aí o que acontece? Quando você tem um visto de trabalho nos Estados Unidos, eu fui demitido na sexta, eu tinha até quarta para sair do país. Voltei para o Brasil do mesmo jeito que eu cheguei no país, com uma mala em cada mão, para me reinventar. Resolvi começar a escrever. E aquela coisa, desde pequeno, eu tinha um sonho de ser escritor. E eu já tinha tentado tanta coisa que tinha dado errado, eu falei, putz, chegou a minha vez, eu vou tentar isso aí. Camaleão. Escrevi blog, escrevi um livro, escrevi 2 livros, escrevi 7 livros, fui best-seller. Só que chegou um momento que o mercado mingou e os acessos do meu blog também diminuíram. E agora veio o camaleão mais brabo possível. Camaleão enorme. Que é o seguinte, as pessoas passaram a consumir conteúdo de uma maneira diferente. Pensa assim, os escritores que a gente estuda na escola hoje em dia são de 300 anos atrás. Machado de Assis, Shakespeare, essa de Queiroz. Daqui a 300 anos, as crianças vão estudar os escritores de hoje. E quem são os escritores de hoje? Aquela galera que liga o celular e fala assim. E é o seguinte, esse pessoal de hoje tem um poder muito maior do que Machado de Assis, que Shakespeare. Por quê? O cara, você vai ler meu livro, demora 3 meses para ler um livro, aí fala para outra pessoa, ela vai demorar mais 6 meses para terminar, daqui a 1 ano a terceira pessoa vai ler o livro. É um processo muito lento. E é por isso que muitos escritores daquela época só conseguiam a notoriedade depois que eles morriam. Que desperdício. O escritor de hoje aperta um botão e a mensagem dele já está na frente de milhões e milhões de pessoas. E aquela coisa, enquanto o escritor do passado demorava 300 páginas para passar a mensagem dele, hoje o cara precisa ser rápido, direto e conciso e passar aquilo tudo em 15 segundos. Quando eu era escritor a moda antiga, tipo 2 anos atrás, eu tinha 10 mil seguidores. Camaleão. Qual a diferença entre um e outro? Estou falando de livro, me lembrou um livro que foi escrito alguns milhares de anos atrás, eu leio de vez em quando. E tem uma passagem que diz assim, honrar pai e mãe. O Ryan, escritor à moda antiga, ele queria ganhar muito dinheiro para se mostrar para os outros, ostentar, descer champanhe na balada e aparecer para a mulherada. Camaleão. Hoje, eu escrevo, trabalho e fico rico pensando no meu pai e na minha mãe. Por quê? Qual foi a grande diferença? Sou formado em economia e eu manjo um pouco de contabilidade. E eu tenho certeza que o sistema está quebrado. Daqui a alguns anos não vai ter INSS para eles. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Previdência é uma pirâmide financeira enorme. Honrar pai e mãe. Hoje eu escrevo o trabalho por causa dos meus pais. E eles gastaram muito, gastaram tudo que eles tinham para me deixar onde eu estou até hoje. Por quê? E aquela coisa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. As pessoas comuns têm um pai, uma mãe, às vezes um pai ou uma mãe. Eu tenho um pai, uma mãe, um pai adotivo que me salvou quando eu estava imigrante legal nos Estados Unidos e um tio que não tem filhos e é mais do que um pai para mim. Como eu falei, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu trabalho pensando neles todos. Por que eu contei essa história do imigrante ilegal que virou jogador de futebol americano, que foi trabalhar na Bolsa de Valores, que começou a escrever livros e depois passou a ser escritor assim? Porque para mostrar que dá para usar no mundo onde 99% das pessoas são consumidas pelo medo. Medo de arriscar, medo de ficar pobre, medo do incerto, medo de ser motivo de chacota, medo de não ter a aprovação da família, medo de ser diferente. O camaleão tem medo? Ele tem. Se ele não tivesse medo, ele não trocaria de cor para se proteger do predador.
99% dessas pessoas consumidas pelo medo só estão assim porque elas ignoram e escondem aquela que é a maior habilidade que um ser humano pode ter: adaptabilidade. Então, quando bater o medo, faltar coragem para ousar, mudar e botar a cara, pense no INSS do teu pai e da sua mãe e lembre-se de uma só palavra: camaleão. Muito obrigado.